Você sabia que antes do Shrek ser uma grande franquia de sucesso no cinema, ele era um livro infantil, bonitinho, ilustrado, que nem esse daqui? Olha só que coisa maravilhosa. Aqui eu tenho em minhas mãos, né, uma dessas edições. A história é bastante diferente, eu acho. Algumas coisas são iguais, né, ele de fato se casa com uma princesa muito horrorosa no final. No meio ele encontra um burro. Esse Shrek aqui, gente, ele é uma criatura completamente diferente, né? Enquanto no filme a feiura do Shrek é só uma característica, aqui é um superpoder. Todo livro se baseia no quão feio o Shrek é e como isso confere a ele habilidades super-humanas, assim, que fazem dele, literalmente, assim, indestrutível. Ele é quase o Saitama dos contos de fada infantil, assim. E tem outras características aqui em volta desse personagem que dão pra ele um ar bem diferente do Shrek dos filmes. E eu falei, quer saber? Eu quero tentar ver como que este boneco aqui ficaria no meu traço, como que eu poderia fazer uma imagem também, um retrato bem renderizado dele pra imaginar como seria ali uma direção criativa para um filme 3D ou alguma coisa se a gente fosse fazer um reboot do Shrek inspirado nisso aqui. Então eu também tentei desenhar algumas das cenas que tem aqui nesse livro, onde o Shrek usa alguns, né, dos seus poderes incríveis movidos à base de sua aparência grotesca. E é isso que a gente vai ver logo depois da vinheta. E a votação pro Prêmio Best continua e eu estou agora em 16º lugar na categoria de Culturas e Artes. Se você quiser me ver ganhando esse prêmio, por favor, entra no site e vota em mim. Todo dia você pode fazer um voto novo, então eu conto com a sua ajuda. Muito obrigado. A gente só tem que ganhar do Maurício de Souza. Vai dar tudo certo, então muito obrigado. Link na descrição. Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e você tá acompanhando aí junto comigo o processo acelerado de criação do primeiro desenho que eu fiz para essa série de artes que vocês vão ver aqui hoje. Essa primeira é um retrato, é só uma tentativa ali de ver como é que ficaria esse design com uma volumetria um pouco mais tridimensional, né, com a topologia ali bem definida, com luz e sombra batendo forte, pra gente ter ali a aparência bem 3D desse Shrek, né? Vamos falar então sobre algumas diferenças, tanto da história quanto do design, né? Começando pela história, eu acho que todas aquelas coisas que a gente associa com o Shrek, né, os personagens dos contos de fada, ele ser, né, um cara que mora sozinho num pântano, todas essas coisas não aparecem aqui, né? Elas não fazem parte dessa história. A gente tem uma outra criatura mitológica aparecendo, um dragão ou coisa assim aqui na história, né? Ele luta com um cavaleiro, né? O Shrek não luta, o Shrek ganha. Ele chega e ele ganha, é assim que funciona nesse livro aqui. Não tem desafios, obstáculos, ele nunca passa nenhum perigo aqui nesse livro. É uma história só de vitória, assim, dele andando e arrastando tudo por onde ele vai através da feiura, né? Mas o... Outra coisa que não tem é o Farquaad, né? Ou uma grande oposição, assim, pra ele, né? Ele vai encontrando pequenos obstáculos que ele facilmente derrota. De fato, né? As coisas que tem de igual é a princesa no final que ele casa, mas ela não é a Fiona e também não tem nenhuma coisa daquela maldição que ela vira humana, vira ogra, nada disso tem abordado aqui, né? Então o Shrek vira um personagem um tanto quanto diferente e a graça do livro tá em outro lugar. Coisas diferentes com relação à aparência dele é que esse Shrek tem um cucuruto, né, no topo do coquinho dele ali. Acho que essa é uma das grandes diferenças. E isso, inclusive, até aparecia naquelas versões iniciais ali dos conceitos do Shrek, naquela época do Chris Farley ainda, da imagem perdida, né, daqueles Lost Media lá que tinha da primeira versão do filme. Inclusive, no livro, é descrito o que é esse cucuruto. A gente tem uma explicação, quer dizer, a gente tem pelo menos uma nomeação disso. E é basicamente o caroço quente do Shrek. É assim que eles falam, né? A chuva ali cai no caroço quente. E eu não vou tecer nenhum comentário sobre isso. Outra coisa que eu gosto bastante é o fato dos olhos do Shrek aqui serem vermelhos, né? As escleras dele ali são completamente vermelhas, o que dá pra ele um ar maldito, né? Muito mais forte. Ele parece ali uma força um pouco mais maligna, né? Um pouco mais esquisita. E isso eu adoro, porque o lobo tem os olhos vermelhos. Até o Grinch daquela versão do Chuck Jones, lá dos anos 60, ele também tem os olhos levemente vermelhos. Ali na bolinha do olho dele é vermelha, o olho é amarelo, né? Mas o meio é vermelho. Talvez esse design de um personagem que é pra ser um protagonista ter o olho tão vermelho, eu acho que é algo que não cai muito bem hoje em dia, as pessoas não gostam tanto que o Grinch daquela versão 3D, né, ele também não tem os olhos vermelhos, assim, é muito difícil alguém passar esse
tipo de design para um protagonista hoje, mas é por isso mesmo que eu quis trazer de volta aqui essa característica, que eu acho de uma grande ousadia e, inclusive, né, até tem uma justificativa mais pra frente, que é uma das cenas que a gente vai desenhar do porquê que talvez os olhos dele sejam tão vermelhos. E não tem a ver com isso que você tá pensando, não, é outra coisa. Mas como dentro dessa versão do personagem, né, a graça tá justamente nesse fato de que ele é bem horroroso, eu tentei ser bem generoso aqui nessa pintura com os detalhes faciais dele, né, com produzir variações ali nos tons de pele, ter uns alaranjados, uns verdes diferentes e também colocar ali, né, uns pelinhos ali no queixo dele, evidenciar bastante as verruguinhas que ele tem, né, e o formato todo diferente das proporções dele, né. Os olhos são muito juntos comparado com o Shrek do filme, o nariz também eu quis não colocar nele aquelas características mais tradicionais, né, tipo narinas, eu deixei ele literalmente como é no livro, assim, né, uma bola, assim, uma batatona. Eu gostei muito disso no final das contas. E essa aí é a nossa primeira imagem do vídeo de hoje, o retrato do Shrek finalizadinho aqui na sua versão mais fiel ao conceito do livro, né? Tá aí talvez uma direção de arte aí para uma adaptação, um reboot mais fiel seria algo parecido com isso. Pra fazer as próximas cenas, eu falei, será bom eu ter bem consolidado como é que é a anatomia facial desse personagem. Então o que eu fiz? Abri um arquivo separado e comecei a segunda imagem desse vídeo, que é um model sheet. Eu tentei desenhar o Shrek de frente e de lado pra ver quais eram os detalhes ali das proporções do rosto dele, pra que eu não me perdesse nas próximas imagens, porque eu queria ser muito fiel àquele design ali que eu construí inicialmente. E pra isso, fazer essa imagem de frente e de lado vai fazer com que eu consiga responder outras perguntas que eu provavelmente terei depois, né? Então, fazendo assim, a gente mantém esse sistema, né? Pra você que talvez não esteja familiarizado com essa ideia, né? É muito comum que em animação, ou até mesmo se você vai fazer um quadrinho, né? Que a gente tenha imagens de referência bem fiéis pra gente seguir, pra não se perder ou não acabar inventando novas coisas, ou lentamente, né? Acabar mudando as características de um personagem, né? O que, se você é o dono do personagem e não tem problema você ir adaptando ele com o tempo, isso é até que ok, né? Mas se você tá dentro de uma produção, trabalhando com estúdio, desenvolvendo um produto para um terceiro, né? É importante que você consiga manter esse mesmo nível de representação daquele personagem. Para isso, tem que ter uma referência principal, né? Um norte para sempre se guiar e tá com ele ali. Por isso que eu fiz esse Shrek aqui, para ter esse model sheet, né? Eu tava pensando, inclusive, sobre essa questão de o design do personagem se modificando com o tempo, né? Vocês já viram aquele teste que é de você fazer para as pessoas assim, né? Tipo, ou você pode mesmo fazer você mesmo, né? Mas era aquela ideia de tenta copiar essa linha, né? Então você desenha uma linha no papel e pede pra alguém fazer igual do lado, né? A pessoa faz. Aí você pede pra que outra pessoa faça igual àquela, né? Com o tempo, as pequenas imperfeições que foram surgindo ali vão se ampliando, né? As pessoas vão copiando e elas vão, aqui tem um pouquinho, faz mais um pouco, né? Então as coisas vão acontecendo. Pô, se eu não me engano, tem um cara que ele fez uns vídeos que era tipo desenhando os Simpsons, lá o Homer Simpson, tipo 200 vezes. E ele ia sempre copiando, né? Desenhando por cima do próximo. E ele tava tentando fazer ficar igual, só que não tem como, né? A nossa imprecisão vai se acumulando com cada repetição e ali o desenho vai virando uma coisa completamente diferente, né? Então aqui tem essa ideia também, né? A ideia de ter um norte pra se guiar, que você vai parar o que você tá fazendo e consultar aquilo, é justamente pra gente não cair nessa armadilha, porque a gente tá, né, passível de não conseguir perceber tudo que tá acontecendo enquanto a gente desenha. E assim, com este model sheet finalizado aqui do rosto do nosso Shrek, eu pude partir para as nossas próximas etapas, que eram criar 3 cenas ali dele usando os seus poderes. Eu queria focar bastante no personagem, então eu acabei não trazendo outros elementos de cena aqui, como outros personagens secundários ou coisa assim, fiz só o próprio Shrek mesmo, né? E a primeira cena é essa que vocês já estão vendo aí surgindo, que é ele usando o seu bafo de fogo aqui, o seu lança-chamas de garganta, que é uma das habilidades do Shrek, caso você não saiba, aí tá aí um dos poderes que ele usa. Na cena do livro, inclusive, ele usa isso contra um cavaleiro que tava usando uma armadura, né? Ele esquenta a armadura dele até ela ficar incandescente, assim, ele ter que pular num rio ali do lado. Era esse cavaleiro que tava protegendo a princesa, no caso, né? E no livro, inclusive, ele usa também um golpe de fogo, apesar de não aparecer ilustrado, mas ele usa um golpe de fogo contra um dragão também, né? Ele fala que ele solta uma bola de fogo azul na cara do dragão, assim, bem no meio dos dois
dois olhos do dragão e o dragão cai duro, né? E esse dragão, inclusive, é uma das ilustrações mais interessantes, um dos designs mais interessantes do livro também que eu achei. É muito legal como que isso aqui foi desenhado. De novo, né? É aquilo que eu falei. O Shrek aqui, ele não sofre obstáculos, ele não tem desafios, ele só tem superações, ele é a conquista. Isso aqui é um livro de coach, né? Não parece, mas é um livro de coach. Você tem que ser mais como Shrek, né? Aproveitar toda a sua feiura e não deixar isso te impedir. Usar isso pra te motivar, né? Passa por cima dos problemas através da sua cara horrorosa. Isso aí, eu acho isso bonito, eu acho isso poético, né? Tem aí uma filosofia. Ou não, né? Não sei. Mas eu também queria aí trazer, né, um pouquinho de detalhe pra esse fundo, e como a ideia era fazer uma ilustração simples, eu não queria, né, ficar pintando tudo isso, eu fiz tudo em preto e branco e deixei só esse efeito especial com uma cor, né? Normalmente é assim que eu faço pra apresentar uma thumbnail, né, uma proposta de uma imagem que pode vir a ser finalizada depois. Eu acho que pra esse objetivo daqui do vídeo já tava mais do que suficiente. Assim ficou a primeira cena do Shrek usando um dos seus poderes aqui, o bafo de fogo dele. A nossa segunda habilidade do Shrek, né, demonstrada numa cena onde ele está na chuva, começa ali a se formar um temporal, tá vindo ali um clima, começa a chover, a água bate no seu caroço quente, né, ali que a gente tem a definição dessa cena, e vem um raio que surge lá do céu e cai na boca do Shrek, e ele come o raio como se não fosse nada, porque pra ele também, ó, disparos de energia elétrica muito intensos, pra ele não é nada, o Shrek é imbatível. E aí tentei trazer pra essa cena aqui, né, uma composição mais vertical, pra eu ter o desenho do raio vindo lá do céu, né. Também aproveitei isso pra colocar umas nuvens escuras lá atrás, umas árvores balangando lá atrás também, né, com o vento, assim, um negócio bem intenso, e fiz um raiozinho no fundo e um raio na frente pra dar essa sugestão, né, de que ele tá realmente numa tempestade, né. Uma coisa que eu gostei de fazer também foi colocar alguns tracinhos brancos e colocar um motion blur neles pra dar essa impressão de que tem água caindo do céu, né, a chuva de fato, e também essas folhinhas, né, pelo ar ali. Isso é uma daquelas coisas que também, né, que ajuda a dar essa característica, uma cena que é um temporal, né, uma tempestade de fato, não é só uma chuvinha caindo, é quando você tem esse conjunto de fatores, né, são as nuvens escuras lá em cima, são as folhas, né, em primeiro plano, pra frente e pra trás também, né, ocupando vários planos, e lógico, né, os trovões e tudo mais, todos esses elementos aí ajudam a gente a fechar essa cena mais dramática, né, que tem né, essas nuvens escuras lá em cima e tudo mais. Então fica aí a sugestão também, ó, se você tá querendo fazer uma cena que tem uma carga emocional diferenciada, pensa no clima, pensa em como é que você tá colocando esses elementos atmosféricos, esses elementos, né, temporais, como é que eles estão afetando a sua cena, porque isso aí com certeza ajuda a gente a construir essas outras sensações dentro do desenho. E depois de algumas camadinhas de luz e sombra, ficou assim a nossa segunda cena do Shrek utilizando suas incríveis habilidades aqui, ele comendo um raio. A terceira habilidade do Shrek do livro que eu queria ilustrar é ele aquecendo uma coxa de galinha com um raio laser saindo de seus olhos. Porque não acabam as habilidades desse personagem, né? E aqui você pode ver, né? Eu tentei organizar primeiro a pose desse personagem, como é que ele estaria segurando essa coxa de galinha, mas eu comecei a ficar insatisfeito, né? Porque a princípio, aqueles outros dois que eu fiz, eu nem ia montar uma cena completa, complexa, né? A minha ideia era simplesmente desenhar o personagem na pose, mas eu vi, pô, tá tão legal aqui o cenário, deixa eu dar um tapa nisso, né? Nessa daqui, eu senti que eu precisava trabalhar um pouquinho as composições, né? Como é que eu ia organizar o que tava na frente e principalmente o enquadramento, né? O que eu vou deixar de fora, o que eu vou focar, o que vai estar mais próximo da câmera, o que vai estar mais distante. Eu achei que aqui tinha uma boa oportunidade para fazer esse exagero um pouco maior, né? Entre o que está próximo e o que está distante, parecido com a dica que eu dei no último vídeo também. Então aqui eu deixei a mão dele bem para frente, com essa coxa de galinha em destaque, e fiz essa distância ser algo legal na tela, pra gente fazer o raio laser vindo do olho dele e atingindo isso, né? Então o raio laser tem mais tela para passear até chegar ali. Num cantinho da cena também eu coloquei o pratinho com a outra coxa de galinha que tinha ali e tentei fazer um cenário aqui também, puxar umas árvores, umas nuvens, um pouquinho de grama no chão. Nada muito assim, mas eu gostei de fazer, é um negócio que me dá uma grande satisfação aí. E tentei, de novo, né, tentar fazer ali a proporção do rosto do personagem ficar bem parecida e bem exata com aquele modelo que a gente fez, mas eu dei uma esticada, assim, né, verticalmente pros olhos do Shrek nessa cena especificamente, porque eu queria essa ênfase, né, nesse olho bem arregalado pra soltar o raio laser ali na direção daquilo. E, poxa, eu fiquei muito feliz ali de fazer mais esta pose e ficou assim, a terceira cena do Shrek mostrando ali todos os seus poderes.
só fiquei devendo uma única coisa que eu falei, cara, eu ainda quero trazer mais uma. Então tem mais um desenho aqui nesse vídeo, são 6 ilustrações basicamente. E a última, que vocês estão acompanhando aí, é ele andando, simplesmente, né, ali, confiante, sorridente, porque esse Shrek, ele é muito sorridente, ele é muito confiante, também ele é invulnerável, invencível, imbatível, né? Inclusive a descrição da luta que ele tem com o dragão aqui no livro é uma onde ele até dormiu, ele roncou, ele sorria, porque pra ele não é nada, nada afeta ele. Eu ainda não aceito isso, né? Mas aí eu tentei, né, fazer a roupinha dele bem parecida com a que ele usa aqui. E algo que ele tem, que eu acho muito divertidinho, né? Que ele usa um cintinho ali dividindo, né, essa parte dessa camisa que tem ali. E ele tem uma bolsinha também muito legalzinha, assim. Os sapatinhos e o resto da roupa. Até que lembra bastante a versão dele do filme. Só a disposição das cores, né, que tá bem diferente aqui. Mas no geral tá parecido. E eu tentei trazer de novo, né, todos os elementos aqui que a gente já conversou. Aproveitei a oportunidade para inserir uma outra habilidade do Shrek que acabou que eu não desenhei, que é essa de que quando ele passa, toda a natureza, né, se afasta, as árvores se inclinam para longe dele, as plantas morrem, né, e definham. E aqui eu tentei fazer um pouquinho de umas florzinhas ali embaixo, também inclinando assim pro lado e caindo um pouco pro lado assim, morrendo, né. Eu tive mais uma oportunidade para desenhar as estampas, né, que estão aqui nessa roupa principal dele, que eu não sei muito bem o que é isso, parece umas minhocas roxas assim, né, na roupa dele, mas sinceramente, né, é mais uma das coisas ali que faz o Shrek do livro ser tão diferente, tão particular e tão interessante e tão engraçado pra mim. E aqui está o último desenho desse vídeo, o Shrek desenhado de corpo inteiro, andando todo pimposo, né, com grande confiança, enquanto derrete toda a natureza ao seu redor. Então, finalmente, dê uma conferidinha aí, pessoal, em todas as imagens que a gente desenvolveu para este vídeo aqui. A cara do Shrek toda realista ali com seus detalhes grotescos, o model sheet mostrando ele de frente e de lado para me dar a base para conseguir fazer as outras imagens, que é Shrek cuspindo fogo, Shrek comendo raio e Shrek esquentando frango com raio laser. E por último, ele de corpo inteiro ali, todo pimposo, né? Quanta coisa que eu acabei fazendo. Esses foram os desenhos que eu fiz enquanto eu tava com o dente todo desgraçado, porque eu fiz, né? Eu arranquei um dente um tempinho atrás. Naquele mês que eu não publiquei vídeos, eu fiquei desenhando esse monte de Shrek aí. São mais de 10 horas de trabalho aí, de vários desenhinhos que eu colecionei pra fazer esse vídeo. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal pra mais. E se você quiser aprender a desenhar comigo, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, porque lá tem também o meu baú de descontos que você pode clicar lá para conseguir 5% de desconto em qualquer um dos cursos de desenho, pintura e 3D aqui do canal. Pessoal, muito obrigado, a gente se vê no próximo. Valeu e falou!